Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, onde a cada sábado realizamos aqui os nossos estudos. Rogamos a Jesus que nos envolva nesse instante com suas vibrações de paz e de luz. Gente, nós vamos hoje estudar sobre a felicidade. Qual de nós não deseja ser feliz, ou pelo menos estar feliz aqui nessa experiência física? Todos nós. E onde então encontrar essa felicidade, não é? Nosso estudo não propõe uma receita pronta, mas algumas reflexões e a sinalização de um caminho para que a gente chegue a estar nessa condição e poder dizer: sou feliz. Nós vamos dar início ao nosso estudo trazendo uma frase maravilhosa de um padre jesuíta. Ele foi um padre jesuíta na França, chamado Pierre Teilhard de Chardin. Ele foi teólogo, filósofo, paleontólogo, e na sua existência inteira, Teilhard ele buscou construir uma visão integradora entre a ciência humana material e os fundamentos da teologia. Ele queria justamente unir esses dois ramos do pensamento humano. E nessa busca, Teilhard então chegou a uma conclusão muito interessante e nos deixou a seguinte frase: não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então veja que conclusão maravilhosa chegou Teilhard nos seus estudos e no correr de sua existência. Aquilo que nos diz a doutrina espírita: nós somos seres espirituais essencialmente, vivendo brevemente uma experiência humana. Isso já foi fruto até de um estudo nosso aqui no canal, dizendo: nossa passagem aqui é breve. E realmente é muito breve. Então, nessa vivência física, onde estaria realmente a nossa felicidade? No livro de Eclesiastes, nós temos a palavra do terceiro rei de Israel, que foi Salomão, filho de Davi, onde ele começa em Eclesiastes discorrer sobre as suas conquistas materiais, sobre o ouro e a prata que ele acumulou, a forma como ele conduziu o povo de Israel. E ele chega também a uma conclusão muito interessante. Ele diz: a felicidade não é deste mundo. Está lá em Eclesiastes, no capítulo 2, versículos de 4 a 11. Então, meus amigos, nós nos questionamos: e aonde está então essa felicidade, não é? Salomão diz que não é deste mundo, desse mundo material em que vivemos. E aonde está então essa felicidade? No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, no item 20, nós temos então uma questão muito importante. E essa mensagem do Evangelho reproduz justamente as colocações de Salomão. A mensagem diz assim: a felicidade não é deste mundo. E eu vou fazer aqui para vocês uma breve leitura. Dizem assim os Espíritos nessa mensagem: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas,
porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. E realmente, a prática tem nos demonstrado que aquela dita felicidade pelas conquistas materiais são realmente muito fugidias, muito efêmeras mesmo. Normalmente se conquista algo que se desejava e ali, no dito popular, já perdeu a graça. Então, a felicidade buscada apenas na experiência física, realmente ela é muito efêmera, não é? Então, onde estaria a felicidade? Eu pensei em um soneto do poeta Vicente de Carvalho que eu achei muito interessante, que ilustra um pouco desse nosso tema. Ele diz assim: essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos e nunca pomos onde nós estamos. Eu achei muito interessante esse soneto, porque todos nós desejamos estar ou sermos felizes, mas nem sempre colocamos a nossa felicidade realmente onde estamos. Então, pelo ensinamento dos Espíritos que nós vimos aí no Evangelho, realmente fica sinalizado um caminho de que a felicidade não é deste mundo, mas deste mundo, do nosso mundo interior. De todos os estudos que já realizei na doutrina espírita, o caminho sinalizado sempre é esse, de que a real felicidade está no nosso mundo interior. Porque quando estamos internamente felizes, podemos estar na experiência física ou fora dela e vamos carregar conosco esse estado da alma, não é? Então, essa conquista da felicidade, segundo sinalizam os próprios Espíritos, na questão 922, quando Kardec indaga onde estaria um ponto médio de felicidade na nossa experiência física, os Espíritos respondem nessa mesma linha de raciocínio. Eles dizem assim: na consciência tranquila e na fé do futuro. Então, os Espíritos estão aí para a gente sinalizando de que a felicidade não estaria realmente no mundo material que nós chamamos de provas e de expiações. Estamos aqui em crescimento espiritual, como já tratamos, numa escala ascensional, porque a nossa destinação é nos tornarmos espíritos de luz. E com certeza há em outros mundos que Deus criou realmente mais felizes, onde as pessoas já se tratam de uma forma muito diferenciada. Mas voltando aqui para o nosso mundo físico, para o nosso mundo material, nós compreendendo que existe uma sinalização de caminho para que a gente seja feliz, eu fui buscar num texto muito interessante de Socorro Acioli. Ela nos traz uma reflexão chamada Sobre os Felizes. Então, nos parece, gente, que a felicidade realmente passa pela forma como nós nos relacionamos com as coisas e com as pessoas. E não exatamente nas coisas e nas pessoas, mas como a gente se relaciona com tudo isso, não é? Às vezes nós atribuímos a alguém o alvo de nossa extrema felicidade, esquecendo que esse alguém que compartilha momentos conosco é alguém como nós, ainda em crescimento, trazendo suas dificuldades íntimas. E vale também salientar que as pessoas não são, por missão, destinadas a nos fazer felizes. Elas são o que são, vivem também como nós a sua experiência humana e não está nelas definitivamente a nossa felicidade.
podemos até ter satisfação de estarmos junto a certas pessoas, mas a felicidade não está nelas. Volto a dizer, nos parece pelos ensinamentos dos Espíritos que a felicidade está no nosso mundo interior. Mas aí, trazendo sobre os felizes, a nossa amiga Socorro Racioli diz assim: existem pessoas admiráveis andando em passos firmes sobre a face da terra. Grandes homens, grandes mulheres, sujeitos exemplares que superam toda desesperança. Tento compreender como conseguem levar a vida de maneira tão superior à maioria. Busco onde está o mistério. Aí ela diz assim: de tanto observar, consegui descobrir alguns pontos em comum nessas pessoas e que me impressiona. É que elas todas são felizes. Então, esse é o início da narrativa do texto dessa nossa pessoa Socorro Racioli. Então, ela, no discorrer do seu texto, ela nos diz assim: nenhum desses que citei levam a vida perfeita. Não são famosos, nenhum é milionário, alguns vivem com muito pouco, inclusive. Nenhum tem saúde impecável ou uma família sem problemas, mas são felizes. E ela diz assim: o primeiro hábito dessas pessoas é que elas são generosas. Os felizes, diz ela, costumam oferecer ajuda antes que se peça e ficam inquietos com a dor do outro. Doam o próprio tempo, suas horas de vida. Às vezes dividem o que têm, mesmo quando é muito pouco. Então, segundo essa pessoa que faz o texto, ela nas suas observações diz: as pessoas felizes são sobretudo, primeiramente, generosas e sabem dividir, mesmo antes que eles peçam alguma coisa. Nas observações dela, ela diz: o segundo hábito notável dos felizes é a capacidade de explodir de alegria com o êxito dos outros. Gente, eu conheci aqui na vida física, porque esse irmão já partiu, uma pessoa que realmente era muito feliz e era dessa maneira. Se alegrava com a alegria dos outros. E ela diz aqui, interessante, eles dizem assim: estou muito contente, como se fosse comigo. Então, as pessoas felizes naturalmente expressam muita alegria pela alegria dos outros, pelas conquistas que os outros realizam, lhe deixam assim em verdadeiro estado de alegria. E não são poucos, a gente encontra na experiência física pessoas assim, que já sabem não só ser generosas, como também já conseguiram um estado da alma tal que conseguem se alegrar com alegria alheia. E o terceiro hábito que ela narra das pessoas felizes é saber aceitar, principalmente aceitar o outro com todas as suas imperfeições. Sabem ouvir sem julgar. Isso é muito importante. Aceitar o próximo, gente, é um grande caminho para conquistarmos a nossa felicidade. Mesmo vivendo na experiência física, numa prova e expiação, que é essa terra ainda tão difícil. Então, a generosidade, o alegrar-se com a alegria alheia e, finalmente, aceitar as pessoas exatamente como elas são, segundo a observação de quem escreveu, é um grande caminho para as pessoas
felizes. E ela finalmente diz assim: ainda não sou um dos felizes, mas sigo tentando. É interessante dizer que no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos superiores dizem assim: o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, é aquele que se esforça por vencer suas más inclinações e busca a sua melhoria espiritual. Então, da mesma forma que a nossa irmã que escreveu esse texto diz: não sou ainda dos felizes, mas busco tentando, entendo que nós deveríamos também fazer essa busca, não é? Buscar nossa melhoria íntima, buscar essas atitudes humanas que nos fazem pessoas maiores, mais elegantes, mais dignas e, com certeza, mais felizes. Os Espíritos nos apontam outros mundos que Deus cria e que criou, chamados mundos felizes, como também os mundos celestes ou divinos. E quem estará, gente, habitando esses mundos? Nós, quando fizermos por merecer estarmos lá, não é? Quando nós estivermos realmente, não neste mundo, mas nesse mundo íntimo, pacificados, harmonizados e realmente buscando nesse caminho que nos apontam os Espíritos, realmente mais felizes. Então essas são as nossas reflexões para essa manhã sobre os felizes, que esperamos que sejamos todos nós, não é? Essa realmente deva ser a nossa grande busca aqui na matéria, porque estamos em marcha ascensional e percebemos com esse estudo, segundo nos apontam os espíritos superiores, que é uma conquista possível a todos nós. Muita paz, muita luz, o desejo de dias muito bons e que possamos, no final desse estudo, fazermos a nós próprios a indagação: eu sou feliz? É muito importante que a gente, diuturnamente, nos examine e possamos perceber em que situação nos encontramos e que, se não estamos ou não somos felizes, o que está faltando, não é? Não vamos deixar isso para depois, porque a vida futura nos é uma certeza, mas que na vida presente, nessa experiência que estamos aqui vivendo, nós já possamos conquistar, como dizem os Espíritos, a felicidade relativa e possível que nos é permitido aqui nessa belíssima jornada terrena. Que Deus nos ampare e Deus nos ilumine hoje e sempre. Se gostaram do nosso estudo, mais uma vez, deixem o seu like, se inscrevam em nosso canal, deixem também seus comentários, isso dinamiza, não é, a nossa plataforma, isso é muito bom. E esperamos que tenhamos um dia de muita paz e de muita tranquilidade.